Gente, boa tarde. Então, me chamaram para dar uma palestra aqui sobre aspectos gerais do game design, né, já que, pelo visto no módulo, vocês pegam coisas mais específicas de um gênero ou outro. Esse é um jogo que a gente desenvolveu para uma competição. A gente tinha 72 horas para fazer um jogo dentro do tema arcade, e esse é um jogo de recorde. A gente fez um jogo que mistura Block Breaker com Shoot 'em Up, que fiquei sabendo que alguns de vocês já estudaram Shoot 'em Up, né, aquele jogo de arcade, de navezinha e tal, bem clássico. E aí a gente tentou fazer essa combinação aí pra encaixar no tema, tudo com um visual retrô também, usando pixel art, a música, tudo remetendo ao tema da competição, que era no caso arcade. E o jogo vai aos poucos se tornando uma coisa mais bullet hell, assim, até o ponto que não sei se no vídeo chega a mostrar, mas tem uns momentos assim que fica quase impossível a quantidade de tiro que tem na tela. Ok, isso é suficiente. E aí a gente começa pela geração da ideia. E aí, beleza, vamos supor que você esteja com um bloqueio ali, você, não está conseguindo pensar em nada. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou buscar inspiração para conseguir gerar uma ideia, fazer o primeiro conceito de um jogo? Cara, você pode buscar de qualquer lugar. E para quem quer trabalhar como game designer, eu recomendo sempre você estar constantemente se informando em questão de tudo. Porque em todo lugar você pode conseguir uma ideia boa. Eu coloquei aqui alguns exemplos da onde eu já consegui alguma inspiração, que, por exemplo, na Wikipédia, você tem a opção de simplesmente ler artigos aleatórios, e às vezes você consegue umas coisas interessantes lá. Eu estava lendo sobre o jogo da vida de Conway, que é um sistema que um cara fez que meio que simula a geração de células através de umas regrinhas. Tipo, você tem um cenário quadriculado e aí você coloca um desenho pontilhado lá. Cada ponto daqueles vai checar os pontos em volta e aquilo vai definir se aquele ponto morre ou se reproduz. E a partir disso começa a gerar várias formas diferentes dentro daquela área, até gerar uma parada infinita ou alguma coisa que morre. E com isso dá para ter ideia de geração procedural de cenário, de simulação de espécies para alguns jogos. O Animal Planet, uma vez eu estava assistindo e eu vi uma matéria sobre o Mussaranha Assassino, que eu não sei se alguém aqui já ouviu falar desse bicho. Não, né? Mussaranha Assassino. Cara, o Mussaranha Assassino é o seguinte, ele é um bicho que tem um metabolismo tão rápido, tão acelerado, que ele precisa comer de 3 em 3 horas, senão ele morre. Ele só fica acordado por 5 minutos, depois ele desmaia por 25. Depois ele acorda de novo. Então tudo que ele faz é acordar, comer e dormir. Se ele não conseguir comer enquanto ele está acordado, ele tem acho que 6 chances para fazer isso. Nessas 6 chances, se ele falhar, ele morreu de fome. Só nisso já dá para fazer um jogo, facilmente. E Face Off é um programa de maquiagem de efeito especial. Então é uma competição onde as pessoas têm que inventar personagens e coisas tipo aliens, seres fantasiosos, essas paradas. Quando você vê um programa com gente criativa dessas, é fácil de você acabar tendo uma ideia. Então, assim, geração de ideia, ela pode vir de qualquer lugar. E se você tiver com algum bloqueio, assim, é só questão de você tentar olhar para algum lugar, talvez que você não esteja vendo normalmente, né? Você pode até observar uma pessoa na rua e tentar inventar uma história sobre ela, imaginar como é que aquela pessoa se comportaria num apocalipse zumbi ou coisa do tipo. E aí você pode ter uma ideia tipo Dead Rising, né, que é um repórter num apocalipse zumbi. Então, beleza. Você teve a ideia do jogo. A partir daí, às vezes você pode se empolgar com a ideia, você começa a fazer concept, começa a já desenvolver lá, vou fazer uma fase completa do jogo, não sei o quê. Só que tem uma etapa inicial que você acaba deixando passar às vezes, eu sei que eu deixei passar bastante já isso, que é a etapa mais importante quando você está começando a desenvolver o jogo. Na etapa de prototipagem é o encontrar a diversão. No sentido de que, vamos supor que você está fazendo um Mario. Você fez lá o comportamento plataforma, ele já corre, pula, mata o inimigo pulando em cima e pega a moeda, beleza. Você pode acabar se empolgando e começando a colocar já os gráficos, querendo, como eu disse, desenvolver fase, colocar já a tartaruga, o casco, não sei o que, blá blá. Mas se essa mecânica que você fez com os quadradinhos, sem gráfico nenhum ali, né, porque quando você for testar, você não vai desenhar primeiro, você vai testar da maneira mais rápida possível. A prototipagem é isso, é você gerar a mecânica do jogo da maneira mais ligeira possível. Okay. Aí depois que eu consegui fazer a prototipagem
e definir, encontrei a diversão, consegui... Então, depois que você está se divertindo com o seu protótipo, aí é hora de você planejar, pensar bem no que você vai fazer para fazer o seu jogo completo. Não adianta pular de cabeça, porque se você não tiver um norte, uma hora você vai ficar perdido, você vai se atropelar, e aí você vai entrar 6 meses depois no projeto, pode até estar funcionando, pode até estar bonito, mas vai estar uma coxa de retalhos, porque você não se planejou antes. Então a etapa que vem logo depois disso é o conceito e o escopo. Geralmente os artistas, né, no caso de uma equipe maior, vão começar a desenvolver ali o visual dos personagens, tentar ambientar o universo. O game designer ele vai pensar em todos os aspectos, né? Tipo, qual vai ser a nossa referência visual, qual vai ser a nossa referência musical ali, como eu quero que o jogador se sinta quando ele estiver jogando e tal. E vai definir o escopo. O escopo é o que eu quero que o meu jogo tenha quando ele estiver pronto. Você vai pegar e listar. E não precisa ser uma coisa mega detalhada, pode ser uma coisa por alto, assim, sabe? Geralmente aqueles textos que tem atrás da caixa de jogo, não sei como é que... hoje em dia acho que parece uma sinopse de filme, né? Antigamente era tipo, 6 níveis incríveis com criaturas emocionantes, não sei o quê. É uma coisa desse nível, assim. Você vai definir, quantas fases tem no meu jogo, quantas armas eu posso usar ali, quantos inimigos eu vou enfrentar, quantos poderes eu vou ter, essas coisas. Como eu disse, você faz primeiro o escopo do MVP. O mínimo produto viável, ele é uma representação bruta de como vai ficar o seu jogo no final das contas. Mas com ele, você já consegue passar para um jogador e ele consegue entender como é que funciona o jogo. Você já não precisa explicar muita coisa para ele. Ele é quase um demo, mas não chega a ser bem isso. É um pouco menos, assim. Como vocês podem ver, não tem muito acabamento e tal. É mais a sensação esboçada do seu jogo. E eu tenho um vídeo de como é... Alguém conhece Mark of the Ninja? Ou alguém não conhece Mark of the Ninja? Não conhecem? Então, Mark of the Ninja é um jogo de stealth, né? Furtividade, que você controla um ninja. Ele é plataforma, o que não é uma coisa muito comum em jogo stealth. E uma das características mais interessantes dele é que ele usa um sistema de ondas de som para você poder localizar as coisas e ter noção de quanto barulho você está fazendo. Então, tudo no jogo emite uma onda. E se aquela onda alcançar um outro personagem, ele percebe alguma coisa, né? E, para um jogo de ninja, para mim, isso é a melhor forma de você fazer percepção do som. E eu tenho um vídeo aqui desse MVP para vocês verem como é que é. Esse aqui é o primeiro grande marco quando você está desenvolvendo um jogo. Se você alcançar isso aqui com o seu jogo, você está indo muito bem já. Você pode ver que a dublagem, por exemplo, é feita pela própria equipe. Eles não contrataram dubladores aí. Os caras pegaram um microfone lá no computador e gravaram. Mas você já consegue ter uma noção de tudo que vai ter no jogo. Já mostra as ondas de som, já mostra o sistema de percepção dos inimigos, você já tem a opção de usar item, você já tem um objetivo definido, você já tem Deixa ele morrer aí. What's going on here? Você já tem um sistema de checkpoints, você já tem a forma de assassinar o cara silenciosamente, ó. Entendeu? Com isso, você já consegue ter toda a sensação de como é o jogo, mas o jogo não está pronto para ser lançado. Não tem fase, ele não tem acabamento, ele não tem nada. Mas ele já tem o suficiente para você ter certeza de que o jogo funciona e você ter a aprovação de outras pessoas que você botar eles para jogarem isso. Isso é MVP. Eu vou pular porque agora só fica... Tem tempo pra caramba ainda, é só isso aí, já deu pra entender o jogo. Às vezes a gente acha que a gente só precisa falar para as pessoas que o nosso jogo existe quando ele lançou. Mas isso está totalmente errado. Você não pode chegar e só no momento que seu jogo estiver disponível na loja você começar a falar dele para o mundo. Você tem que estar falando sobre ele muito antes. E a etapa de pré-lançamento, ela é justamente isso. A partir do momento que você está, geralmente no alpha até, você já tem condição de começar a botar o seu jogo para o mundo, entrar em contato com mídia, entrar em contato com a imprensa, postar em fórum, procurar todos os lugares onde as pessoas possam se interessar no seu jogo. E começar a fazer as pessoas quererem jogar o seu jogo. Ao mesmo tempo, você tem que começar a pensar nas plataformas que você vai colocar o seu jogo. Por exemplo, você quer colocar na Steam, como é que você vai acessar a Steam? Você vai botar no Greenlight, você vai tentar entrar em contato com uma publisher para ela botar um dinheiro lá e fazer o marketing do seu jogo, colocar ele na Steam para você.
para Origin, para nuvem, para qualquer mercado desse, você vai ter que começar a preparar isso antes. No dia e o mais importante, quando você for lançar o seu jogo, você tem que preparar. Ele tem que ser um evento. Ele não pode ser uma coisa que as pessoas, tipo, você chega depois, lancei meu jogo, hein? As pessoas têm que estar sabendo o dia que o seu jogo vai lançar, assim, um mês no mínimo antes dele lançar. As pessoas elas têm que saber isso. Então você transforma o lançamento do seu jogo num acontecimento mesmo. Isso é o lance de gerar o hype, né? A etapa de pré-lançamento é justamente isso, é preparar o terreno para colocar o seu jogo no mundo e gerar o interesse das pessoas em pegarem o seu jogo, em comprarem ele. Porque quando você lançar, o pré-lançamento já garantiu tudo ali para você. Você só precisa falar para as pessoas, é hoje, hein? Tá pronto. E isso aqui tem que ser feito desde o começo do desenvolvimento. A partir do momento que você tem alguma coisinha para mostrar ali, você tem um MVP bonito, já sai tacando para as pessoas, vai mostrando o que você está fazendo, porque essa construção de comunidade vai fazer o seu jogo ter alguma popularidade quando ele for lançado. Aí é justamente essa. Acabei esquecendo de falar. Aqui, comunidade, é o que eu acabei de dizer. Aí mostra, por exemplo, esse lance de construir comunidade, a gente conseguiu vários youtubers fazendo vídeo do nosso jogo. Deve ter umas 5 páginas já de Let's Play do Rocket Boy. A compilação foi a gente que fez. Mas a parada da compilação, como é que é? O público ele tem que sentir que você está se envolvendo com eles. Então, isso é uma parada muito importante, que eu até acabei esquecendo de botar em questão de imagem. Mas humanizar a sua empresa, porque assim, geralmente quando a gente está fazendo um estúdio, a gente dá um nome para o estúdio, no nosso caso a gente Double Dash, né? Aí a gente tem um cartão de visita, a gente posta como Double Dash, então não tem uma pessoa, eles veem uma empresa. Então você fazer uma humanização da empresa, botar a cara lá para mostrar que que são pessoas como você que estão fazendo aquele jogo, ajuda muito o pessoal a se envolver. E isso também entra em parte de você responder o que as pessoas estão fazendo pelo seu jogo. Essa compilação dos youtubers foi uma forma da gente agradecer ao pessoal por ter feito vários vídeos de Let's Play do nosso jogo. A gente juntou todo mundo, entrou em contato com cada um deles falando que fez o vídeo e começou a compartilhar esse vídeo para divulgar o canal dos caras, sabe? Outra coisa que a gente está fazendo é um vlog, né? A gente está gravando um vídeo por semana falando sobre desenvolvimento. E nesse vídeo, um dos membros da equipe fica na frente da câmera falando sobre o que a gente está fazendo. Isso é uma forma das pessoas conhecerem as pessoas que estão por trás do projeto. E isso faz elas se sentirem... É mais fácil de elas se aproximarem, sabe? Porque elas não sentem que elas estão falando com uma empresa. Não é que nem você tentar, sei lá, mandar uma mensagem para a Coca-Cola. Você está mandando uma mensagem para o Lucas da Double Dash. Você está conversando diretamente com o desenvolvedor. Esse aí é o tweet que eu falei do maluco. Esse aqui é o nosso paladino. Dá um follow nele aí também, o cara é maneiro. Aí vamos lá, pedindo para eu falar um pouco sobre monetização. Isso foi uma coisa que a gente quebrou bastante a cabeça com relação ao Rocket Boy também, porque monetização é uma coisa muito delicada, mas que você precisa pensar em alguma forma de fazer. Mesmo se o seu jogo for free to play, se for um jogo web, você vai colocar no Armor Games, vai colocar no Congregate e vai deixar as pessoas jogando lá. Você tem que levar em consideração como que aquilo pode te dar algum retorno. Porque não vale a pena você fazer a parada sempre de graça. Claro, você está fazendo para aprender, você está se desenvolvendo com aquilo, mas existem formas de monetizar sem você estar parasitando ninguém, então todo mundo sai ganhando. Eu juntei algumas formas básicas aqui de monetizar, que tem a venda do jogo, né? O clássico das antigas aí, você simplesmente bota um preço no seu jogo, o cara paga e leva o jogo inteiro. Você tem os jogos que fazem assinatura, geralmente é um MMO, você recebe acesso ao conteúdo deles pagando uma mensalidade. Você tem o Free to Play, que é totalmente grátis o jogo, você não tem que pagar para ter coisas extras no jogo. Não sei se Angry Birds ainda segue esse modelo, mas eu estou pensando nos primeiros, pelo menos. E geralmente esses jogos ganham dinheiro por propaganda. E ganhar dinheiro por propaganda é uma parada interessante, mas você tem que botar o seu jogo para muito lugar, porque tem que ter muita gente jogando. Pra vocês terem uma noção, no Rocket Boy a gente teve quase 50 mil pessoas que jogaram o jogo, a gente ganha $40 com propaganda. Então assim, é uma conversão baixa. E aí você precisa de um jogo que seja muito revisitado. No caso, o Rocket Boy não está sendo muito revisitado. Então aquelas pessoas lá, né, já uma pessoa entra, joga um pouquinho, poucas pessoas viciam e voltam. E esse voltar, cada segundo que a pessoa passa no seu jogo é convertido em tempo que ela está vendo uma propaganda no canto e é convertido em dinheiro para você.